Bom dia. Segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Entrando no terceiro diálogo, O Padre, primeira parte. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que duvidam, e o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis, os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito: semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. O Espiritismo não se impõe, porque, como vou disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé, nunca, porém, a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente e por achá-los racionais. Mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje a luta entre a Igreja e o Espiritismo, nós temos consciências de não havê-la provocado. Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a separarem-se de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do Espiritismo. Não se tem tirado lugares a empregados, retirado o pão do trabalho a operários e recusado caridade aos necessitados por serem eles espíritas? Aí o padre faz a seguinte colocação: todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Allan Kardec, respondendo a esse questionamento do padre, diz: convém, mas entrarão na classe dos poucos esclarecidos os príncipes da Igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o auto de fé de Barcelona? Cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade,
quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a generalizar-se. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente, em proveito de outro, donde a máxima cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. É um dever propagá-la. É o que faz o Espiritismo. É o que faz com êxito, porque fornece provas e porque decididamente o homem, antes que ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor, para a compensação das misérias deste mundo, do que a de morrer para sempre. Aí o padre fez o seguinte pergunta: a religião ensina tudo isso. Até agora foi suficiente. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Kardec esclarece: se a religião ensina o bastante, por que há tantos incrédulos, religiosamente falando? Então nós vemos que com isso Kardec demonstra ao nosso irmão padre que a religião não tem sido, as religiões até então não têm sido suficientes para combater o materialismo. E o Espiritismo vem colaborar, vem somar, vem trazer subsídios com razão para que desperte esses materialistas para a realidade do universo. Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade. E pedimos, Senhor, por toda a humanidade, que nós possamos superar esses momentos difíceis e prosseguir firmes na fé e na confiança em nosso Pai. Pedimos por aqueles irmãos que alimentam ideias suicidas. Se libertem, meus irmãos, dessas ideias, porque é um equívoco. Pedimos por aqueles que se suicidaram e nesse momento possam estar achando que não tem mais jeito. Dissemos: tem jeito sim, meus irmãos, porque o Pai é todo amor e Ele dará todas as oportunidades que forem necessárias para que nós possamos chegar ao nosso destino, que é a felicidade. Então peçam ajuda e essa ajuda chegará. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. E mais uma vez agradecemos a Deus e que possamos estar aqui amanhã dando prosseguimento a essas reflexões com Allan Kardec. Um grande abraço a todos e um bom dia.